Pessoal, boa noite. Começa agora a segunda aula da nossa mentoria Conexão Plena com a Riqueza. Essa mentoria baseada, pautada em 3 pilares: crenças, propósito e resultados. Vamos só relembrar alguns conceitos rápidos que a gente viu na primeira aula, no domingo passado, mas antes eu gostaria de relembrá-los, né, que toda semana nós temos um desafio. Depois eu vou reencaminhar para vocês o desafio dessa semana. Tem as atividades. Todo dia de manhã vocês têm um boot para fazer, que vocês podem fazer ao acordar, antes de dormir, que é um processo de condicionamento do seu cérebro. Tem algumas tarefas semanais. A tarefa que eu pedi essa semana para vocês no domingo, a declaração da vida perfeita de vocês, é super importante. Essa é uma das tarefas mais importantes que tem nesse processo. Eu gostaria muito que vocês levassem muito a sério, fizessem. Não dá para fazer em um dia, porque ela tem muito detalhe, né? Eu espero que vocês coloquem bastante detalhe nessa declaração, nessa carta, né? E, naturalmente, é a construção daquilo que você verdadeiramente quer para a sua vida, né? Lembrando que quando a gente vai construir uma casa, um prédio, primeiramente, nós construímos na imaginação, nós construímos uma imagem, né? E logo em seguida, dessa imagem, a gente põe no papel. Depois do papel, começa, sim, a construção efetiva daquilo que nós buscamos, ok? Então, vamos lá, rapidamente, vamos fazer uma repassada da última aula. Nós falamos que as oportunidades são atraídas, você cria as suas próprias oportunidades. Você cria as novas oportunidades, você cria as suas oportunidades. E lembra que eu falei que nós vivemos dentro de uma bolha, onde dentro dessa bolha na qual nós vivemos está a abundância, está a prosperidade, está a riqueza, está a saúde, está toda essa conexão com o universo. Basta a gente aprender a acessar. Esse é o nosso grande desafio. Todo esse conceito nós já sabemos. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. Porém, o nosso grande desafio é aprender a acessar. E como é que nós acessamos com esse mundo espiritual, com essa realidade, com tudo isso que está em torno de nós? Se comunicando, aprendendo a se comunicar com o nosso subconsciente, que é a mente infinita, que é a mente divina, que é a mente da abundância, que é a mente que fala com Deus, com o universo. Simples assim. Esse é o grande desafio. É essa linguagem que nós temos que aprender a nos comunicar para poder acessar tudo que aquilo já está disponível para mim, para você, para todos nós. Lembrando que a nossa mente, nós temos uma mente só, que ela é dividida em 2 partes. A mente consciente, 5% das nossas decisões da nossa vida é regida pela mente consciente, 95% da nossa vida é regida pela mente subconsciente. Então, nós podemos sim falar que a nossa vida é regida pela nossa mente subconsciente. A mente consciente é aquela mente que tem a capacidade de pensar, criar, imaginar, aprende por métodos, por processos, é uma mente limitada. A mente subconsciente, ela não tem a capacidade de rejeitar, ela só tem a possibilidade de aceitar. Então, tudo que você sugestiona para a tua mente subconsciente, ela vai aceitar. Aprende por histórias, por metáforas, é a mente da abundância, da divindade. Eu quero colocar para vocês o seguinte, eu gostaria que vocês lembrassem desse conceito. O nosso subconsciente, o seu subconsciente deve ser o seu sócio nessa jornada a partir de agora. Como assim? O seu subconsciente deve ser o seu sócio para a sua vida toda de agora em diante. E você pode conversar e deve conversar, aprender essa linguagem, todo esse processo através de um processo de autossugestão. É o que a gente está fazendo nos boots, é o que nós estamos fazendo
treinando a mente de vocês para desenvolver essa habilidade de desenvolver cada vez mais a habilidade de conversar com o teu subconsciente, conversar com esse mundo espiritual através da autossugestão. Eu dou sugestão para mim mesmo, do tipo, eu faço declarações do tipo, eu sou muito próspero e a abundância está em torno de mim o tempo todo. Eu acesso a abundância o tempo todo, eu acesso a riqueza. Ou seja, você cria as sugestões que você estabelece, que você quer para o seu negócio, né? Lembrando que o subconsciente é muito sensível ao seu pensamento, então lembra sempre o seguinte, a sua mente subconsciente é a terra, os seus pensamentos são as sementes, o que você está plantando todos os dias nessa terra. Lembra que essa terra, ela recebe tanto semente boa, como semente ruim. Então, quero que você preste muita atenção no tipo de semente que você está plantando na sua terra, nessa terra, no seu subconsciente, todo dia. Lembrando, qualquer pensamento ele é muito sensível à tua mente subconsciente. E só para finalizar esse resumo da aula passada, quando nós nascemos, nós só temos a mente subconsciente, nós fomos programados geneticamente e ambientalmente. Todas as pessoas que estiverem em torno de você, elas programaram tudo que tem dentro da sua mente consciente. Todas as pessoas que cercaram você e todas as pessoas que ainda continuam em torno de você, elas continuam moldando a sua mente consciente, a sua mente subconsciente. Conhece aquela frase que diga-me com quem você anda que eu te digo quem tu és? É por aí. Então, nós temos uma formação, um concreto que foi solidificado desde que nós nascemos, só que esse processo não para nunca, né? Vamos entrar agora no item padrão mental. O que é um padrão mental? Padrão mental ou paradigma é um conjunto de hábitos que estão programados na nossa mente com total poder em tudo na nossa vida. E o que é um hábito? Um hábito é um conjunto, o hábito é uma ideia que foi programada na sua mente subconsciente por repetição. Um hábito foi programado na sua mente subconsciente através da repetição. Conscientemente você pensa uma coisa, mas inconsciente, quantas vezes nós fazemos outra coisa? Por quê? Tudo isso está comandando a nossa vida, é o que está lá no subconsciente. Por isso que a gente toma algumas ações, algumas atitudes inconscientes, justamente porque nós não temos o controle. Ontem eu estava conversando com todos vocês, lembrando que todos vocês têm 1 hora de acompanhamento semanal. Ontem eu estava fazendo 1 hora com uma outra menina e nós relatamos vários casos na qual, puxa vida, eu penso em fazer assim, só que acabo fazendo assado. Por quê? Porque, exatamente, nós temos um programa que comanda a nossa vida, que está lá no nosso subconsciente. Então, se você quiser verdadeiramente mudar a sua vida, você precisa mudar os seus paradigmas. O que são os paradigmas? O que é esse padrão mental? São os conjuntos de hábitos. Então, trocando, resumindo, se você quiser mudar a sua vida, você precisa mudar os seus hábitos, não tem jeito. E aí vem a pergunta, como esses paradigmas, como esses padrões mentais foram formados? Por repetição. Foram formados por repetição. E como esse paradigma, como esse padrão mental, como esse conjunto de hábitos que está lá no teu subconsciente, fixado no teu subconsciente, ele é alterado. Eu identifiquei que eu tenho um conjunto de hábitos, os paradigmas, os padrões mentais que hoje não me auxiliam em nada, só me atrapalham. Eu sei que eles foram formados por repetição. Como é que eu faço para alterar esses conjuntos, esses hábitos, esses paradigmas, esses padrões mentais, essas crenças que não me servem mais hoje? Mesmo processo, por repetição. Só que nós vamos repetir coisas novas.
repetir aquilo que nós queremos acreditar, e não aquilo que foi programado por outras pessoas para a gente acreditar. Você consegue entender a diferença? O caminho é o mesmo. Nós vamos agora fazer o processo de repetição para alterar tudo aquilo que tem no nosso subconsciente. Esse é o caminho. É mais uma explicação dos boot que vocês recebem todos os dias. Por quê? É uma forma de condicionar o cérebro para pensar aquilo que você quer e não aquilo que as outras pessoas queriam que você pensasse desde que você nasceu. Isso é muito forte. Lembra que você é o que você pensa e o que foi programado no seu subconsciente. Eu quero que você entenda o seguinte: chega de uma vez por todas de repetir padrão que não é mais seu. Todos esses padrões que nós temos no nosso subconsciente, eles não são nossos. Eles estão com a gente, mas eles não foram criados por nós. Quero que vocês entendam isso. Se não foram criados por nós, nós precisamos agora ter a inteligência de substituir por aquilo que você quer. Seja inteligente, seja forte, seja convicto daquilo que você quer para a sua vida a partir de agora e mude. Implante aquilo que você quer na sua mente subconsciente, porque é ela que vai reger a sua vida. Aquilo que você implementar, fixar na tua mente subconsciente a partir de agora, é isso que vai começar a estabelecer, é isso que vai reger a tua vida de agora em diante. Acredita nisso. Essa é a grande sacada do negócio. Eu queria passar para vocês uma tarefa para vocês fazerem a partir de agora, depois que terminar essa aula e tudo mais, certo? Então, escrevam, por favor. Pega uma caneta e um papel e escreva o seguinte: eu quero que vocês eliminem 5 situações que estão dentro de você, que está dentro de você e que não te deixa progredir, que te impede de progredir. Então, anotem essa tarefa. Escrevam 5 situações que estão dentro de você, que você consegue reconhecer, você consegue identificar que elas estão te impedindo de progredir. Puxa vida, eu não consigo acordar 2 horas mais cedo e essas 2 horas mais cedo não me deixam ir para a academia, por exemplo. Estou chutando aqui um exemplo, ok? E aí quando você tem consciência disso que está te impedindo de crescer, de evoluir, você começa a tomar consciência e naturalmente você pode escrever uma ação para resolver essa situação. Então, vocês vão escrever 5 situações que vocês vão eliminar, que estão dentro de vocês, que hoje te impede de progredir, ok? Então, vamos lá. Todos entenderam? Se eu falar para vocês assim, pense no seu carro, pense na sua casa, qual é o pensamento que vai vir na mente de vocês? Possivelmente, a casa e o carro. Sim, eu vou abrir o microfone para vocês, para a gente poder interagir, senão eu fico falando sozinho, eu fico até meio... Se eu falar para vocês, pense no seu carro, você normalmente vai pensar no seu carro. Se eu falar para você, pense na sua casa, você vai pensar na sua casa. Se eu perguntar para você, pense na geladeira que tem na sua casa, você vai pensar na geladeira da sua casa. Agora, quando eu falo para você assim, pense na mente, qual é a imagem que você tem, que vem na sua cabeça quando eu falo, pense na sua mente? Talvez você vai me falar assim, Everson, vem uma imagem de um cérebro. Cérebro é uma coisa, mente é outra coisa. Nós já vamos ver essa diferença. Então, o que acontece? Quando não há, olha, presta atenção nisso, que é muito forte também. Quando não há uma imagem clara, há confusão.
E aí você perde o foco, porque você não consegue ter foco de algo que você não tem uma imagem clarificada. Você não consegue ter foco de algo que você não tem algo clarificado. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Quero me tornar palestrante. Só que você não tem nenhuma imagem de você sendo palestrante. Você não vai ter muito êxito nesse processo. Agora, se você tem uma imagem clara dentro de você, quando você fecha o olho, você consegue te vendo palestrando para um monte de gente num palco, as pessoas ouvindo você e tudo mais, essa imagem ela precisa ficar fixada na tua mente. Lembrando que nós temos os nossos 5 sentidos, né? É através dos nossos 5 sentidos. Deixa eu abrir aqui a apresentação que vai ficar mais fácil. Para vocês poderem acompanhar. Só um momentinho aqui, compartilhar a tela. Nós temos os 5 sentidos. Audição, paladar, olfato, visão, tato. Todos esses 5 sentidos, eles são acessados através da nossa mente consciente, que é a mente que pensa. Só que através deles, através das imagens, do sentimento, do que ouvimos, eles são fixados na nossa mente subconsciente, que é a mente que sente, certo? Então, nós sentimos como nos sentimos por causa das vibrações em que estamos. Nós nos sentimos como nos sentimos por causa das vibrações em que estamos. Você que é casado, por exemplo, casado ou casada, se você ou seu esposo não está bem em determinado dia, provavelmente o outro pergunta para você o que aconteceu, porque ele bate o olho e ele já sente que você não está bem. Perfeito? Então, por que a outra pessoa consegue sentir no olhar, mas ela sente a tua vibração? Se você está triste, a tua vibração é uma vibração para baixo. Se você está feliz, a tua vibração é uma outra vibração, outra energia. As pessoas sentem, tem, inclusive, até 7 metros, nós conseguimos captar a vibração, a energia das outras pessoas. Então, nós temos essa sensibilidade de captar energia, né? Então, o que acontece? Nós temos as 5 faculdades mentais. Deixa eu ver aqui como é que eu fiz aqui. Nós temos as 5 faculdades mentais. 5 não, 6 faculdades mentais. Razão, memória, percepção, vontade, intuição e imaginação. Razão. Nós escolhemos, o nosso racional, nossa razão tem a possibilidade de escolher os nossos pensamentos. Ou seja, você pode pensar aquilo que você quer. É simples. Faça esse teste. Você está triste, chateado por alguma situação, por exemplo. Se você quiser, você consegue, no mesmo momento, pensar em uma coisa boa. Só que, às vezes, a gente não está tão habituado com aquela realidade que a gente não quer criar essa força, essa energia tão forte para começar a pensar em algo bom quando nós estamos pensando em algo ruim, certo? Então, a primeira faculdade mental, razão. Nós escolhemos nossos pensamentos e você pode decidir o que você quer pensar. Se você pode decidir escolher o que você quer pensar, eu diria para você, pensa aquilo que você verdadeiramente quer para a tua vida. Pensa aquilo que você quer. Exemplo, se você quer estar feliz, pensa
em coisas boas, de felicidade. Se você quer se tornar ainda mais próspero, pensa em coisas, tenha pensamentos de prosperidade. Se você está interessado em fazer viagens para conhecer, por exemplo, a Europa, que você não conhece ainda, começa a pensar em estar lá naquele lugar, naquela região que você quer. Você tem a decisão de pensar. O detalhe é o seguinte, a maioria das pessoas não gostam de pensar. Apenas 2% das pessoas pensam. Puxa vida, isso está me dizendo, Everson, que eu não sei pensar, que eu não gosto de pensar, que eu não penso. Todos nós pensamos. Não, existe uma forma correta de pensar. Apenas 2% da população sabe pensar e pensa de verdade. O que é pensar de verdade? Você tem Pensar de verdade é exatamente isso. Onde que eu quero? O que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Então, é pensar focado naquilo que eu quero e não aonde a programação mental que tá lá dentro da minha mente subconsciente me leva através de pensamentos, através desse programa que está lá, que não foi programado por mim, foi programado por outras pessoas. Você consegue entender a diferença? Uma coisa é eu me deixar levar pelos meus pensamentos, na qual eles surgem naturalmente em função daquilo que tem programado na nossa mente subconsciente. Outra coisa é eu decidir aquilo que eu quero pensar. Agora eu estou pensando de verdade, eu estou no controle do pensamento, eu estou no controle da minha vibração, da minha energia, ok? Apenas 3% das pessoas pensam que sabem pensar e 95% não sabem pensar. Vocês conseguem entender quando eu falo o que é saber pensar de fato? Existe uma maneira correta de pensar, agora você já sabe. É pensar naquilo que você quer e não aquilo que a tua mente subconsciente te eleva a gerar os pensamentos aleatórios que você tem no dia a dia. Segundo, memória. A nossa mente precisa ser exercitada. A memória se desenvolve através de associação. Então, eu vou memorizando coisas que eu vou associando ao longo do tempo. Depois eu vou falar mais sobre memória, né? Terceiro, percepção. Percepção é o ponto de vista de cada um. Por exemplo, eu posso mostrar um livro para vocês aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui a apostila que vocês vão receber. Então, eu posso mostrar aqui a apostila para vocês, certo? E aí, vocês podem ter uma percepção. Só que você não sabe o que tem atrás dessa apostila, o que tem dentro dessa apostila. Então, quando você olha a capa do livro, você tem uma percepção. Quando você começa a ver o conteúdo que tem nesse livro, você tem outra percepção. Quarto, vontade. Vontade. A vontade nos dá a capacidade de concentração. Quanto mais vontade você tem, mais concentrado você fica para realizar aquilo que você quer. Ou seja, o teu desejo, o teu foco, aquilo que você busca verdadeiramente, certo? Essa é a tua vontade. A vontade faz você concentrar energia no que você deseja, ou seja, é um motivo para você entrar em ação. Você tem um motivo para entrar em ação? Então, a tua vontade vai ser despertada, vai ser instigada cada vez mais. Número 5, intuição. Intuição, eu falo sempre que é quando Deus está falando com você, é o universo falando com você, é aquilo que você capta do mundo espiritual e eu falo para vocês, eu quero falar para vocês um negócio. Todas as vezes que eu fui contra a minha intuição, todos os negócios que eu fiz contra a minha intuição, eu tomei ferro, 100%, 100%. Então eu digo para vocês, respeitem, aprendam a respeitar a intuição, porque ela é divina, ela é sobrenatural, ela veio para te ajudar, ela vem para te ajudar. Quando você tem uma intuição, não desrespeita, não contraria. Siga a tua intuição, porque normalmente ela nunca falha. Normalmente não, a intuição nunca falha, nunca.
É Deus, é o universo falando com você. Você percebe como a outra pessoa está. A tua intuição, você olha, você sente, você sabe se a outra pessoa está bem, se não está. Eu quero que você lembre o seguinte, o seu corpo é uma massa de energia em uma velocidade muito alta de vibração. O nosso corpo é uma massa de energia em uma velocidade muito alta de vibração. Se você pôr um microscópio na sua mão, na sua pele, em qualquer parte do seu corpo, você vai ver partículas em vibração o tempo todo. Ou seja, tudo está em vibração, tudo está em vibração. Inclusive, no livro O Segredo da Lei da Atração, se fala muito na lei da atração, só que antes da lei da atração existe uma lei que não está naquele livro, que faz toda a diferença, que é a lei da vibração. Então, preste muita atenção na lei da vibração. Estude sobre isso. Por exemplo, os músicos, quem é músico aqui sabe, o músico ele tem um poder intuitivo muito grande. As pessoas que trabalham com gente, com pessoas o tempo todo, têm uma intuição bem desenvolvida. Depois que você começa a trabalhar com pessoas, você naturalmente é muito difícil você ser enganado, ser passado para trás, porque só no jeito de andar, no jeito da outra pessoa se comunicar verbalmente com você, você já pega, você já saca se ela está mentindo, se ela está sendo verdadeira, enfim. Então, isso tudo é intuição. Sexto, e a sexta imaginação é a força mais poderosa que existe no mundo e mais milagrosa. Imaginação. Por que você constrói a carta, a declaração da sua vida perfeita? Porque aqui você está usando a sua sexta faculdade mental, que é a imaginação. É estabelecida como a força mais poderosa do mundo e mais milagrosa. Quando você quer resolver alguma coisa na sua vida, eu quero que você comece a usar a sua imaginação a seu favor. E comece a perceber como você começa a ter, como os resultados começam a chegar para você de uma forma incrível. Você está com um pepino para resolver? Começa a imaginar a solução daquele problema. E depois você me conta como é que foi. Uma vez perguntaram para o Van Gogh, que foi um grande artista, né? E perguntaram para ele como ele fazia para desenvolver um trabalho tão bonito, né? E ele respondeu assim: eu sonho com minha pintura e depois eu pinto o meu sonho. Van Gogh, sei lá, depois tem que puxar a idade dele, mas mais de 100, de repente 200 anos para trás ou mais, não sei agora, tem que pesquisar. Ele já usava a imaginação. Por que nos dias de hoje nós não usamos a imaginação? Será que nós somos mais inteligentes que ele? Não precisamos mais usar uma faculdade mental, que isso aqui é milenar? Isso aqui é milenar, isso aqui não foi inventado agora. Você consegue entender? Então, o detalhe é o seguinte: nós podemos construir qualquer coisa em nossa imaginação. É aonde toda a criação começa. Tudo começa na nossa mente, com a nossa imaginação. Então, aqui dentro, na sua mente, na sua cabeça, na sua imaginação, você cria exatamente tudo, absolutamente tudo que você quer. E a sua vida, de agora em diante, você vai começar a criar através daquela carta que eu pedi para vocês escreverem, que é a declaração da sua vida perfeita, porque ali você vai imaginar a vida que você quer realizar daqui em diante. É óbvio que não vai acontecer amanhã. Claro que não vai acontecer amanhã. Não é assim que funciona. Se fosse assim, todo mundo, a um toque de mágica, mudaria de vida. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Agora, a pergunta é: quanto você está verdadeiramente interessada em pagar o preço para viver essa vida que verdadeiramente você merece e que você quer? Você poderia me perguntar agora: e quanto tempo leva para mim, realizando esse processo, chegar na vida que eu quero? O tempo vai depender do foco
energia, dedicação que você colocar naquilo que você quer. Quanto mais tempo do seu dia você ficar pensando, focado, imaginando, vivendo aquela realidade que você quer viver ali na frente, mais rápido você vai chegar naquela realidade. Quanto menos tempo do seu dia você passar pensando, vivenciando aquela realidade que você quer viver, mais vai demorar para você viver essa realidade. E se você não passar por esse processo, nada vai acontecer. Você vai continuar daqui 10, 20, 30 anos vivendo exatamente a mesma vida que você está vivendo hoje. Por quê? Essa vida que você está vivendo hoje, ela é fruto, sim, das suas decisões de 5 anos para trás, 10 anos para trás, mas tudo isso foi colocado por outras pessoas que não tinham nada a ver com você. Aliás, tinham, né? Mas elas acabaram decidindo em estabelecer, em programar aquilo que elas entendiam ser correto para aquela época, para aquela realidade. Porque elas também não tinham entendimento. Mas você não precisa mais aceitar isso. Você definitivamente não precisa mais aceitar isso. Você pode, a partir de agora, iniciar um novo processo e falar, eu escolho as ideias, os pensamentos, a vida que eu quero ter. Você agora já sabe o caminho, você já sabe como fazer isso agora. Basta você decidir em querer fazer. É simples. Isso porque nós estamos só na segunda aula, imagina o que tem para frente, né? Então, eu quero que você decida realmente como você quer viver de agora em diante. Você já sabe como construir tudo isso através da sua imaginação. Esse é o primeiro passo, certo? Você tem que entender o seguinte, o que tem dentro da sua mente subconsciente, o que tem dentro, o que tem programado dentro da sua mente subconsciente, não quer que você muda. O seu paradigma, esse conjunto de hábitos que você tem impregnado na tua mente subconsciente, ela não quer que você mude. Então, se você demole, se você não der a atenção que precisa, essa trava que está dentro de você, ela não vai te deixar subir de nível, ela não vai te deixar ir para um outro patamar. Está claro isso para você? Isso para você? Essas informações, elas valem milhões. Se você souber pegar, se você conseguir pegar essas informações, extrair, entender e colocar em prática, você transforma a sua vida. Por isso que alguns players de desenvolvimento humano, quando eles falam assim, é possível transformar a sua vida, não é que a pessoa, eu não consigo transformar a vida de ninguém, você não consegue transformar a vida de ninguém. Eu consigo transformar a minha vida, você consegue transformar a tua vida. O que eu consigo é te passar um conteúdo, informações que você, se você entender, usar a seu favor da forma correta, do jeito que eu estou te passando, não tem como dar errado, é impossível dar errado. Só que eu quero que você entenda o seguinte, nós não fomos ensinados para fazer dessa forma. Como nós não fomos ensinados, nós aprendemos e começamos de agora em diante, ou a gente aceita a realidade atual. Isso é uma decisão de cada um de nós, certo? E, por exemplo, o que é a cultura? A cultura de Brusque, a cultura do Brasil. Por que a cultura do Brasil é diferente do Japão, da China? Por que a cultura do sul do país é diferente da cultura do norte, por exemplo? A nossa cultura nada mais é do que um conjunto de hábitos. Nós nos habituamos com a alimentação da nossa região, a alimentação dos nossos pais, que eles nos ensinaram, e a alimentação que tem lá na China é o que de melhor tem para eles, porque eles foram acostumados da mesma forma com aquela alimentação, com aquele jeito de viver e tudo mais. Então, é um hábito que nós temos aqui, lá na China tem outro hábito, no Nordeste tem outros hábitos, no Sul tem outros hábitos, e assim por diante. Então, o que é a cultura? A cultura nada mais é que um conjunto de hábitos.
pessoal, tudo tranquilo até aqui? A maioria das pessoas não sabem o que fazer. A maioria das pessoas não sabem, elas até sabem o que elas querem, mas elas não sabem o que fazer para mudar. A maioria das pessoas não sabe qual é o seu objetivo, não sabem qual é a sua meta, não sabem qual é o seu propósito. Então, até aqui, eu digo para vocês, eu afirmo para vocês, nós já temos a possibilidade de saber exatamente, está bem clarificado, né? Com bastante claridade, com bastante clareza, o que verdadeiramente nós queremos, o que verdadeiramente você quer. Qual é o seu objetivo, qual é a sua meta, qual é o seu propósito. Se você ainda não sabe, você pode escrever, estabelecer, e naturalmente é só pôr no papel, porque na sua mente você já sabe o que você quer, mas possivelmente você não sabe como fazer. E de agora em diante você já sabe como fazer para atingir aquilo que você quer. Lembra sempre o seguinte, aproximadamente 1% da população, apenas 1% da população ganha 96% de todo o dinheiro. Por que isso? Porque apenas 1% da população tem o controle de 96% de todo o dinheiro da terra. No Brasil, por exemplo, 90% da população ganha menos de R$ 3.500, menos de R$ 3.500 por mês. Tudo isso são em função de tudo aquilo que nós temos fixado na nossa mente subconsciente. Naturalmente, tudo aquilo que tem na nossa mente subconsciente, que você tem na sua mente subconsciente, todas aquelas informações que estão fixadas, impregnadas lá, são falsas. 90 e tantos % dessas informações são falsas. Primeiro, elas não foram colocadas por você, elas não foram colocadas por mim, foram colocadas por outras pessoas. Naturalmente, hoje a gente consegue comprovar que elas são falsas. A pergunta é, até quando você vai permanecer com essas informações fixadas, com esses hábitos que estão lá dentro de você, que não agregam nada para você, com informações falsas? Agora chegou a hora de dar um basta nisso, dizer assim, eu não quero mais isso. Chega esses hábitos, essas informações, toda essa programação mental que foi colocada, foi implementada através de outras pessoas, não me pertence mais, eu não aceito mais isso. Eu quero que você dê um basta e diga assim, ó, chega com esse negócio. Absolutamente. Qual é a diferença da mente e do cérebro? A mente a sua mente é responsável pelos pensamentos, é o software. O cérebro é a máquina, o hardware. Então você precisa do software para fazer o seu computador, para fazer o seu celular funcionar. O aparelho em si é a máquina, que é o nosso cérebro. Por si só, ele não funciona, não serve para nada, se não tiver um software ali dentro. Então, esse software é a nossa mente, que é responsável pelos pensamentos. Só que agora você já sabe que você tem o poder de pensar aquilo que você quer. Você pode decidir. Essa decisão depende só de você, né? E a pergunta é, o que você precisa fazer para mudar os seus resultados? 3 palavras, mudar os hábitos. Você quer mudar os seus resultados mesmo de agora em diante? Você está aqui possivelmente porque você tem algum objetivo, você quer mudar alguma coisa de você. Talvez tem coisas dentro de você que não te deixam feliz, não te deixam satisfeito. Você precisa mudar, você quer mudar. Então, se você buscava por essa resposta há tanto tempo, ela está aí. Mude os seus hábitos. O que são os nossos paradigmas, o que são os nossos padrões mentais que estão fixados no nosso subconsciente, um conjunto de hábitos. Então, se você quiser mudar a sua realidade, se você quiser construir algo diferente para a sua vida, você precisa criar novos hábitos. E hábitos significa, um dos hábitos novos que você pode fazer de agora em diante é pensar da forma correta.
você vai escolher aquilo que você quer pensar. Ah, eu não estou satisfeito com determinada situação. Pensa da forma que você quer que aquela determinada situação aconteça da melhor forma possível. Ponto. Deu para entender? O que é pensar da forma correta? Isso é uma mudança de hábito. Isso é um hábito novo que você vai ter de agora em diante. Ah, fiquei chateado com determinada situação. Não precisa mais ficar chateado com determinada situação. Você agora vai pensar como você quer que aquela determinada situação não te chateie mais. Se torne uma situação na qual você quer ter êxito, quer ter o melhor, usufruir o melhor dela. Então, só para complementar esse tema, que é muito bacana, é muito importante, a mente é responsável pelos pensamentos, capaz de controlar a forma como reagimos às experiências que vivenciamos, até mesmo o funcionamento do nosso corpo. O cérebro é a parte física. Enquanto o cérebro cuida do perfeito funcionamento do corpo, dos sinais elétricos e da resposta emocional, quando pensamos em algo que nos gera emoção, a mente é a responsável por gerar o pensamento que motivou o cérebro a iniciar o seu trabalho. Ou seja, a mente cria o pensamento e o cérebro cria a imagem. O que gera o sentimento é o que leva à ação. A mente, de novo, a mente cria o pensamento, o cérebro cria a imagem, que gera o sentimento, que leva à ação. Entrar em ação. Quando você decide pensar diferente, decide mudar um hábito, você entra em ação. A mente cria o estímulo, o cérebro aciona. A mente é a fonte criadora da nossa vida, pois é nela que estão gravadas as nossas crenças, medos, fobias, etc. Nossas possibilidades e incapacidades residem todas juntas em nossa mente. Afinal, se em sua mente você acha que consegue, fará tudo o que for possível e tentará o impossível a fim de alcançar aquele objetivo. Porém, se achar que não consegue, sequer você tentará. Então, preste muita atenção como é muito importante essa parte, esse entendimento. Depois disso tudo vocês vão receber na apostila. Provavelmente até o final da semana vocês já estarão recebendo essa apostila, que tem muito mais coisa que a gente está tratando e tudo isso que eu acabei de passar para vocês, certo? Então, deu para entender? Mente versus cérebro e o que fazer para você mudar os seus resultados? Isso aqui eu quero que vocês anotem para vocês fazerem também. Por quê? São tarefas, você vai começar a fazer essas tarefas através de pequenas ações, situações pequenas. Por quê? Para você começar a ver os resultados. Então, vamos lá. Essa tarefa eu quero que você defina o que você quer. O que você quer? Defina uma coisa que você quer. Por exemplo, eu quero uma viagem. Não precisa ser muito longe, eu quero fazer uma viagem para conhecer, vou dar um exemplo para vocês, eu não conheço ainda, eu já tive a oportunidade de ir para tão longe, mas não conheço a Serra do Rio do Rastro, a terra da Tairine. Puxa vida, está aqui no lado, né? 4 horas, 5 horas de viagem, eu não conheço ainda a Serra do Rio do Rastro. Então, eu vou definir agora um objetivo para mim. Eu vou, até o meu aniversário, 21 de agosto, eu vou conhecer a Serra do Rio do Rastro. Vou me dar de presente, pronto. Então, eu defini o que eu quero, conhecer a Serra do Rio do Rastro até a data do meu aniversário como um presente de aniversário, certo? Então, agora, segundo passo, eu vou criar uma imagem clara daquilo que eu quero, ou seja, eu vou visualizar saindo de casa, arrumando a minha mala, pegando o meu carro, com algumas pessoas que vai comigo, de repente meu filho, meu pai, sei lá quem, para fazer esse percurso, começar imaginando a subida, chegar no topo da serra, ver aqueles mirantes, ou seja, primeiro eu defino o que eu quero, agora eu criei uma imagem, certo?
Terceiro, eu fixo essa imagem na minha mente. Eu começo a lembrar dela todo dia, 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 várias vezes ao dia, várias vezes ao dia, aquela imagem na minha mente, aquela imagem na minha mente, eu vendo, eu dirigindo, subindo a serra e agora descendo a serra, batendo foto no ponto no mirante, parando para almoçar em algum ponto da estrada, da serra, sei lá. Consegue entender? E através da repetição que eu vou fixar essa imagem na minha mente. Quarto, sentimento. Como é que eu me imagino me sentindo lá, naquele local, sentindo aquele ar puro da natureza, aquela brisa que vem lá do vale. Percebe? Isso pode ser para pequenas coisas, para coisas grandes, não importa. Por quê? Aqui, até nesse momento, eu não quero que você se preocupe com o como. Como você vai conseguir? Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar um outro exemplo agora, um exemplo maior. Defina o que você quer. Uma Ferrari, 2 milhões de reais. Vou dar um exemplo aqui. Puxa vida, 2 milhões. Quando você pensou agora na Ferrari, possivelmente você pensou assim, meu Deus, fazer uma viagem aqui para a Serra do Rio do Rastro, uma viagem para o Nordeste, uma viagem para não sei aonde, estava mais plausível, mas agora a Ferrari já criou um bloqueio na minha mente. O primeiro pensamento que pode ter vindo na mente de vocês foi, não consigo, não dá, não é para mim, é demais, é muito dinheiro, não tem como. Perfeito? Talvez possa ter chegado a esse pensamento para vocês, mas não se preocupe, porque agora, até essa parte do processo, eu não quero que vocês se preocupem com o como. Como você vai fazer para realizar aquilo que você definiu no item 1. Então, não se importa, não importa com isso. Não importa com isso, ok? O como agora não é para se preocupar. Então, você vai considerar como você tivesse todo o dinheiro possível e isso, qualquer coisa que você pedir, você vai conseguir de uma forma tranquila, porque o como não é impedimento. Perfeito? Anotem, essa tarefa é importante, ela faz parte do processo, né? Então, vamos lá. Como são formadas as nossas crenças? Como são formadas nossas crenças? As nossas crenças são nossas verdadeiras, as nossas crenças são as nossas verdades individuais. O que é uma crença? É tudo aquilo que você acredita verdadeiramente, que você acredita fortemente, que qualquer pessoa pode chegar para você e desmentir, falar assim, Rodrigo, não é assim, Marcos, não é isso que você está pensando, Tairine, não é isso, mas você tem dentro de você algo tão forte que você vai dizer assim, pode vir o Papa querer mudar a minha ideia, porque não tem jeito, eu acredito nisso. Se você gosta de arroz e feijão, você vai acreditar que essa é a melhor comida do mundo. Aí chega uma outra pessoa e fala para você, não, macarrão é a melhor comida do mundo. Não, macarrão é para você, para mim, arroz e feijão é a melhor comida do mundo. Então, é uma verdade absoluta que você tem, isso é a sua crença. As nossas crenças e valores nascem do significado que damos às coisas na nossa vida. Então, por exemplo, como esse processo inicia, né? Inicia através de uma experiência, através de um acontecimento na nossa vida. Você teve uma experiência, você teve algum acontecimento na sua vida, foi positivo? Não tenha dúvida que você tem uma crença positiva sobre determinada experiência. Então, o que acontece? Vamos lá. Você teve uma experiência muito ruim, você fez um negócio que foi uma furada, que você tomou um prejuízo gigantesco. Aquele acontecimento na sua vida gerou uma memória, porque você sentiu dor, você sentiu tristeza, você viu coisas que você não quer mais ver, você ouviu coisas que, quando você relembra, você fica louco da vida. Aquilo ali, aquela experiência criou uma memória.
As memórias são oriundas do que nós vimos, sentimos e ouvimos. Essa memória gerou um significado. E esse significado é aquilo que você, é o que representa para você, é o que você estabeleceu para você. Por exemplo, experiência ruim, te trouxe memórias terríveis, e você tem um significado extremamente ruim, representa algo ruim para você. Quando você ouve falar em determinada situação que remete, que relembra aquela experiência que você passou, por exemplo. Aquele significado que você deu para aquela experiência ou para aquela memória gerou um sentimento que o teu corpo, são estados e reações que o teu corpo apresenta, ou seja, se aquela experiência foi, se você foi passado a perna, por exemplo, se alguém te passou a perna, o teu sentimento é o quê? De raiva, você fica furioso quando você quer ver aquela pessoa, você quer bater, você quer ir para cima dela, você quer brigar com ela, ou seja, teu corpo reage de uma forma diferente, certo? E qual é a crença que foi estabelecida no teu subconsciente, na tua mente? Aquela crença virou uma verdade absoluta, porque qualquer pessoa que falar diferente para você, diante daquela experiência que você vivenciou, você não tem, você acaba tendo uma crença, você criou uma crença muito negativa sobre aquele fato. Então, as nossas crenças são as nossas verdades individuais, é aquilo que você acredita profundamente, as nossas crenças e valores nascem do significado que damos às coisas da nossa vida. Tudo o que ouvimos, vemos e sentimos ao longo da nossa vida, desde o nosso nascimento, se transforma em memórias. Essas informações chegam através dos nossos 5 sentidos, que a gente viu anteriormente: olfato, tato, paladar, deixa eu voltar aqui para lembrar quais são os 5 sentidos. Audição, paladar, olfato, visão, tato. São os 5 sentidos que geram as nossas... São os formadores das nossas crenças. Você vê apenas aquilo que você acredita. Você consegue compreender? Você vê somente aquilo que você acredita. Então, o sentimento mais profundo que você tem das memórias geradas através dos acontecimentos geram as nossas crenças. Os sentimentos mais profundos que você tem das memórias geradas através dos acontecimentos que foram as experiências que você vivenciou, geraram as suas crenças. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem perguntar, fique à vontade, ok? Nós temos a tendência de repetir as memórias armazenadas do passado. Vou voltar aqui porque ainda faz parte desse quadrante. Nós temos a tendência de repetir as memórias armazenadas do passado. Memórias de nossos pais, de parentes, de avós, de acontecimento, nós temos essa tendência, sempre está repetindo alguns padrões que nós herdamos dos nossos pais, professores, parentes, pessoas mais próximas desde a nossa infância. Isso é preciso ressignificar, nós precisamos reprogramar para gerar novas memórias. É parte importante desse processo, porque se nós não ressignificarmos, se nós não reprogramarmos e não gerarmos novas memórias, a gente não consegue evoluir, nós não conseguimos seguir em frente. Nós lembramos mais das memórias recentes e das memórias mais fortes e as mais intensas do passado. Veja como é interessante, né? Nós temos essa tendência de lembrar sempre das memórias mais recentes e das memórias mais fortes
e as mais intensas do passado. Agora eu te pergunto, se você tem alguma memória que foi muito intensa no passado, e foram memórias que surgiram através de acontecimentos ruins, quais são as crenças que você gerou através dessas memórias, dessas experiências? Você consegue compreender? O contrário também é verdadeiro, né? Se você tem memórias boas, é porque elas surgiram de experiências boas. Mas o que eu quero a partir de agora aqui com vocês é que nós tenhamos esse entendimento para que você possa criar experiências novas para gerar memórias formidáveis, para você aprender a ressignificar aquilo que ficou para trás, para gerar fazer daquele limão uma limonada, fazer daquilo que gerou coisas terríveis para você até agora, se transformar em coisas maravilhosas, ensinamentos, coisas positivas de agora em diante, para que você possa criar novas crenças. E essas memórias, como são repetidas, mesmo sendo antigas para o cérebro, é como se estivessem acontecendo novamente. Então, por exemplo, se você fica lembrando muito dessas memórias do passado, memórias de situações negativas que ocorreram, de situações, enfim, tudo isso, mesmo que elas são muito antigas do passado, como elas são repetidas continuadamente por você, ou seja, você fica pensando naquele negócio o tempo todo, pensando, é como se você estivesse vivenciando aquilo de novo. Então, quanto mais você fica lembrando, buscando por aquelas memórias negativas, ruins, é como se você estivesse criando aquele negócio novamente, estivesse vivendo aquilo ali novamente. O que é um ressentimento, por exemplo? É você sentir novamente, puxa, eu tenho um ressentimento daquela pessoa porque fez isso comigo, porque me frustrou, me chateou, me encheu o saco, não sei o quê, tal. O que acontece? Você está sentindo novamente aquela memória, você está voltando aquela memória à tona. Então, você tem que abandonar isso. Esse ressentimento significa sentir novamente. Então, eu busquei aquela memória que não me pertence mais, através de uma crença que não foi estabelecida por mim, e eu fico sentindo novamente. Então, o que eu quero? Nós aprendemos agora há pouco. Criar novas memórias, novas experiências, novos sentimentos, novas crenças. E nós temos a decisão de criar os novos pensamentos para gerar novas experiências, dessas novas experiências, novas memórias, para essas novas memórias darem um novo significado, um sentimento positivo e gerar uma nova crença. Esse é o caminho, esse é o processo. Eu acredito que da forma que eu esteja passando, esteja muito claro. Em seguida, a gente já vai abrir para vocês poderem tirar qualquer dúvida e fazerem qualquer pergunta. Mas esse é o caminho das pedras. Não tem outro caminho, entende? Isso é falado há milhares de anos. Mas por que é tão difícil? Porque existe um processo, existe um caminho. Se a gente não entender esse caminho, isso aqui é um conteúdo para vocês levarem para a vida de vocês toda, para os filhos de vocês, para os netos de vocês. Isso aqui tem que ser ensinado. Isso aqui é ensinado para o meu filho, de 9 anos. Ele não vai aprender nunca na escola isso. Se eu não ter a acessibilidade de ensinar isso para ele, esquece, ele não vai aprender isso nunca. A não ser por ele mesmo, né, buscando conhecimento. Mas nenhuma escola do mundo vai ensinar isso para ele. Então, eu quero que vocês peguem esse aprendizado, primeiro, apliquem na vida de vocês, porque agora você já sabe como formar uma nova crença, como gerar uma nova memória, né? E apliquem isso para os filhos de vocês, que é o maior aprendizado que vocês podem replicar. Nós somos os resultados das nossas memórias. Quando nós alteramos as nossas memórias, nós alteramos o significado
alteramos o sentimento e mudamos as nossas crenças. Cara, que show isso. Vou passar de novo. Nós somos o resultado das nossas memórias. Memórias, elas surgem das nossas experiências, dos acontecimentos na nossa vida. Alterando as memórias, altera o significado, altera o sentimento e mudam as crenças. Como dizem algumas pessoas, bingo, bingo. Eu quero compartilhar aqui um negócio com vocês muito bacana. Veja só. Memórias e pensamentos podem ativar e desativar certos genes e ainda mudar a estrutura dos neurônios do cérebro. Pesquisas mostram que entre 75% e 98% dos problemas comportamentais, físicos e psíquicos têm origem nos pensamentos. Essa definição é de Eric Kandel, Prêmio Nobel. De novo, memórias e pensamentos podem ativar e desativar certos genes e ainda mudar a estrutura dos neurônios no cérebro. Pesquisas mostram que entre 75% e 98% dos problemas comportamentais, físicos e psíquicos têm origem nos pensamentos. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para vocês lá no início. O que você está plantando nessa terra chamada subconsciente? E essas sementes são os seus pensamentos. O que você está plantando? Você é um jardineiro que planta semente e flores todos os dias. Que tipo de semente você está plantando na sua terra, na sua plantação? É pensamento bom ou é ruim? Lembra, 75% a 98% de todos os problemas comportamentais, físicos e psíquicos são originados no pensamento. As memórias são formadas todas as nossas memórias são formadas apenas de duas formas. Primeiro, forte impacto emocional, um choque. Por exemplo, quantas pessoas, após um acidente de carro, um acidente que tiveram em alguma situação na vida, tiveram quase à beira da morte, mudaram completamente. Então, essa é uma das situações, através de forte impacto emocional, e a segunda por repetição ao longo do tempo. E nós estamos trabalhando a nossa mentoria, todo o processo até agora é através da repetição, porque à distância a gente não consegue gerar um forte impacto emocional. Isso é presencial, que a gente consegue aplicar algumas técnicas. E outras, na sua vida, você pode ter algum impacto emocional forte. Então, todo o processo que nós estamos passando aqui é através da repetição. Por isso que todo dia você recebe um boot, para você fazer, aplicar. Você pode fazer o boot várias vezes por dia. Faça, refaça o máximo possível. Por quê? O boot, ele realmente faz uma diferença enorme. Quando você terminar de escrever a sua declaração, a sua carta da sua vida perfeita, você deve ler essa carta o máximo de vezes por dia. No mínimo, ao acordar e antes de dormir. Pelo menos 2 vezes por dia. Se der para ler depois do almoço, melhor ainda. Se você puder gravar toda essa declaração que você escreveu e ficar ouvindo durante o dia, melhor ainda. Por quê? Nós precisamos repetir. Esse é o processo o tempo todo. Perfeito? Eu quero falar para vocês rapidamente sobre as 3 crenças universais destrutivas. Essas crenças destroem o ser humano, destroem qualquer pessoa. Primeiro, crença de identidade, é você não achar que você não é bom o suficiente, é o seu ser. Quanta gente tem essa crença de identidade afetada dentro de você? Você acredita que você não é bom para fazer alguma coisa? Você tem que tirar isso da sua cabeça agora. Chegou o momento, hoje, 9 de junho de 2022, 21 horas e 7 minutos.
Você precisa tirar da sua cabeça agora que você não é bom o suficiente para fazer qualquer coisa. Você vai substituir agora essa crença dizendo assim, ó, mentaliza comigo, eu sou bom o suficiente para fazer tudo que eu desejo. Põe isso na sua mente, fecha o olho, repita, e mentalmente você começa a impregnar essa informação na tua mente agora. Agora você vai criar uma crença de identidade poderosa dentro de você. Você é capaz de fazer o que você deseja. Quando você desenvolve essa crença de identidade, quando essa crença de identidade é fortalecida dentro de você, ninguém te segura. Ninguém te segura. Porque lá dentro, em algum momento da sua vida, nas próximas aulas a gente vai chegar na parte dos bloqueios, você teve algum bloqueio emocional de alguém que falou para você que você não era bom o suficiente para fazer tal coisa, que você não tinha capacidade de fazer alguma coisa, que você não fazia tão bem feito tal situação, e você acreditou. Você ouviu outras pessoas, um bestão que falou para você, e você acreditou, está lá dentro da sua mente. Então, eu quero que você tire agora isso da sua mente. Eu quero que você estabeleça o seguinte, diga para você mesmo, eu sou bom o suficiente, eu sou bom o suficiente para fazer o que eu desejo. Crença de ser, eu sou bom o suficiente para fazer o que eu quero. Crença número 2, de capacidade de fazer, que você não é capaz de fazer. Algum acontecimento lá na sua infância também gerou uma crença onde foi estabelecido que, por uma outra pessoa, que você não era capaz de fazer alguma coisa. Possivelmente, seus pais, em algum momento da sua infância, falaram para você que isso não era para você, que você não era capaz de tocar um instrumento musical, que você não era capaz de ser bem-sucedido, que você não era capaz de fazer uma boa comida, que você não era capaz de dirigir uma grande empresa, que você não era capaz de ter a sua própria empresa. Alguém colocou isso na sua mente e você acreditou. Isso acaba destruindo internamente todos nós. Porque quando você não se sente capaz de fazer alguma coisa, pode vir um papa que não vai mudar isso. Agora, quando você fala assim, não, senhor, eu sou capaz de fazer o que eu quero, o que eu desejo, o que eu imagino, acabou. Você vai lá e faz. Então, essa decisão, ela é sua e você precisa tomar essa decisão. Você precisa entender que essa crença de identidade, de achar que não é bom o suficiente, não é mais. Isso é coisa do passado. Lembra que a gente falou até agora que tem memórias que a gente precisa ressignificar? E eu quero que a partir de agora você ressignifique essas três crenças. Essas três crenças não são mais verdadeiras para vocês. Agora elas passam a ser verdadeiramente fortalecedora, porque você, a partir de agora, começa a acreditar totalmente que você é capaz, sim, você é bom o suficiente para você fazer o que você faz, o que você decidir fazer, você vai fazer da melhor forma possível. Você tem capacidade total de fazer o que você deseja fazer e que você é merecedor de ter aquilo que você quer ter. Outro dia eu falando com uma tia minha, diz ela assim, eu mereço passar por esse sofrimento que eu estou passando. Eu falei, caramba, mas onde é que você tirou isso Quem colocou isso na tua cabeça? Como é que surgiu isso? Por que você chegou nessa conclusão de achar que merece sofrer? Quanta gente que você conhece, que você encontra possivelmente e que você identifica que elas entendem, elas precisam sofrer, que elas merecem sofrer, que elas não merecem coisas boas. Mas você que está aqui, por exemplo, quantas vezes você
não se sente merecedor de ter uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, uma família melhor, um relacionamento melhor, fazer mais viagens, fazer, sei lá, aquilo que você estabelecer. Porque lá dentro de você, em algum momento, também ocorreu algum acontecimento, você teve alguma experiência que você entendeu que você não era merecedor de tal situação. Provavelmente você possa ter ouvido seus pais em algum momento da vida dizendo que eles não eram merecedores de determinadas situações e você comprou aquela ideia e fixou como se eles não são merecedores, eu também não sou merecedor. Se eles não são capazes, eu também não sou capaz. Se eles também não são bons o suficiente, eu também não sou bom, serei bom o suficiente. Você consegue entender? Então, veja como, a hora que nós chegarmos ali na frente, nos bloqueios emocionais, a gente vai entender por que essas crenças que nós temos dentro de nós, elas surgiram e ainda estão presentes. Justamente por quê? Porque isso foi estabelecido por um terceiro, não foi estabelecido por nós. Eu tenho certeza que você, agora que está aqui, você vai passar uma ideia completamente diferente para os seus filhos, só com o conteúdo de hoje. Perfeito? Então, veja só, como isso aqui é muito forte. As pessoas de mentalidade rica, elas pensam que elas precisam ser o melhor, ser a melhor pessoa para fazer o melhor trabalho, para poder ter os melhores frutos, colher os melhores frutos, certo? A pessoa de mentalidade rica, ela está interessada em se desenvolver, se autoconhecer, buscar melhoramento, se capacitar, buscar se conhecer cada vez mais, desenvolvimento, informação, para que ela seja a melhor, para ela ser a melhor. Porque ela, quanto melhor ela sendo, mais ela vai conseguir fazer. Quanto mais eu sei, mais eu faço e eu tenho possibilidade ali na frente de ter mais dinheiro, mais reputação, mais indicação do meu trabalho, mais possibilidades, mais oportunidades. Consegue entender? A pessoa de mentalidade pobre, ela inverte essa pirâmide. Ela pensa que ela precisa primeiro ter dinheiro, para depois fazer um bom trabalho, para depois ser uma boa pessoa. Então, não pode ser assim. Não deve ser assim. Então, veja só quantas vezes, e agora eu vou perguntar para vocês. Você conhece alguém que falou, que em algum momento possa ter falado para vocês assim: se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, eu faria aquilo, se eu fizesse isso, eu seria aquele outro. Você conhece alguém que em algum momento falou isso para você? Você concorda? Essa mentalidade pobre. A mentalidade rica, ela vai fazer exatamente como tem que fazer. Eu serei o melhor naquilo que eu estou fazendo agora, porque eu sendo o melhor, eu vou fazer o melhor, e eu sendo e fazendo o melhor, eu vou ter o melhor lá na frente. Eu vou conquistar o melhor lá na frente. A pessoa, a mentalidade pobre que inverte essa pirâmide, ela nunca chega a lugar nenhum, porque ela primeiro quer ter, ela primeiro quer ter, mas como ter é o último passo, ela nunca vai ter. E aí isso explica também porque pessoas de mentalidade pobre passam a vida toda sendo pobres financeiramente. Porque o financeiro é o resultado da mentalidade, do emocional. Quando você muda a sua mentalidade, você começa a entender que você precisa ser o melhor que você pode ser dentro da sua possibilidade, para você fazer o melhor dentro daquilo que você faz, porque você é capaz de fazer o melhor sempre, cada vez melhor, cada vez mais e melhor. E aí, naturalmente, você vai ter
Quanto mais você quanto mais você faz da melhor forma possível, mais você vai ter. Essa é a regra do jogo. Essa é a regra que as pessoas precisam aprender. Todos os ricos fazem isso. Todas as pessoas bem-sucedidas fazem exatamente esse passo. Primeiro ser, depois fazer, para depois ter. Todas as pessoas bem-sucedidas, todas as pessoas que saem do zero, saem do nada e transformam a sua vida, elas entendem que elas são capazes, elas são boas o suficiente para fazer o que elas determinam, elas são capazes de fazer o que elas determinam e elas são merecedoras de ter o que elas querem ter. Se a sua crença de identidade, que é você se sentir suficiente, bom o suficiente, boa o suficiente naquilo que você pode fazer. Se a sua crença de identidade não for fortalecida, sua família, por exemplo, não tem valor. Se a sua crença de identidade não for fortalecida, sua família não tem valor. Nenhuma criança nasce triste, insegura, depressiva, ansiosa, por exemplo. Elas aprendem a ser. Isso é muito forte. Agora, o bom disso é que nós podemos criar novas crenças. Nós podemos parar de achar que nós não somos bons e achar, a partir de agora, fixar essa ideia dentro de nós, dizendo assim, eu sou bom o suficiente para fazer o que eu quero. Eu tenho capacidade de fazer o que eu quero. Eu sou merecedor de ter o que eu quero. É uma nova crença. Existem padrões de memórias cognitivas e comportamentais, né? Isso depois eu passo que está lá dentro da apostila de vocês. Vamos lá, mais um outro assunto rapidinho que eu quero tratar aqui com vocês. As 4 leis da aceitação. Isso aqui é incrível, tá? Incrível, incrível, incrível. Se vocês gravarem isso, só essas 4 leis já dão um novo significado na vida de vocês. Por exemplo, a pessoa que chega na sua vida, a pessoa que chega na nossa vida é a pessoa certa. Aí você pode dizer, meu, como assim? Chegou um traste na minha vida, eu namorei com uma determinada pessoa, ela me afundou. Acredite, essa pessoa que chegou na sua vida era a pessoa certa. Ela chegou para te trazer alguma lição, algum aprendizado. Fiz sociedade com uma pessoa e me afundei. Fique tranquilo. Era a pessoa certa que era para chegar na sua vida. Simples assim. Lei número 2. Tudo que acontece na nossa vida é o que poderia acontecer. Tudo que acontece na nossa vida é o que poderia acontecer. Ou seja, não acontece nada que não tem que acontecer na sua vida. Tudo que aconteceu tinha que acontecer. E tudo que vai acontecer ainda é o que realmente é fruto daquilo que você estabelecer. Então, o que aconteceu foi fruto de decisões que você tomou lá atrás. E o que você quer para a sua vida para frente? É o que você pode estabelecer que aconteça. Então, tudo que acontece na nossa vida é o que verdadeiramente poderia acontecer. Terceiro, comece o que tem que começar no seu momento. Ou seja, cada um de nós tem o seu momento para começar algum projeto, algum trabalho, alguma mudança. Todos nós temos o seu momento. Por exemplo, há 20 anos atrás, possivelmente não faria sentido para mim fazer algumas coisas que eu faço hoje, porque naquele momento eu até poderia achar interessante o que eu faço hoje, por exemplo. Só que naquele momento eu estava em uma outra vibe, uma outra realidade, uma outra idade, eu queria outras coisas, tinha outras coisas na minha mente. Hoje, o que eu fazia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, já não faz mais sentido. Então, o momento de fazer o que eu estou fazendo hoje, é agora. Por quê? Esse é o meu momento. O momento que o que você está fazendo agora é o momento que você entendeu que é o momento que você precisa de transformação, de buscar algo novo na sua vida, de conquistar algo diferente. Por quê?
A sua mentalidade desse momento, ela está propícia para essa realidade. Há 10 anos atrás, você não estava muito interessado em fazer o que você está fazendo agora, compreende? Então, cada um tem o seu momento. Então, não se preocupe quando você chega num cliente, uma negociação não foi bem sucedida, você fez tudo o que tinha que fazer, mas talvez o momento dele não é aquele. Quando você chega em um outro momento, pronto, você chegou no momento que é aquele momento para fechar o negócio, para realizar determinada coisa, por exemplo. Quarto, siga em frente até encontrar o seu propósito, ou seja, o jogo só termina quando o juiz apita. Então, o jogo só termina quando o juiz apita. Ou seja, não importa, de repente você vai encontrar o teu propósito de vida aos 60 anos de idade, está tudo certo. Lembra que era o teu momento, cada um tem o seu momento. Agora, não deixe de buscar o teu propósito, não deixe de buscar aquilo que você quer para a tua vida, independente do momento. Não fique achando que você já tem 40 anos, que você já tem 50 anos, que você já tem 60 anos, e você não precisa, não consegue mais prosperar, não consegue ser mais feliz, não consegue ter uma vida melhor, não consegue fazer aquela viagem que você estabeleceu. Tira isso da sua cabeça. Outro dia, falando com uma cliente minha, de Balneário Camboriú, e ela é uma senhora, já deve ter ali uns 60 anos, talvez um pouco mais, e falando sobre essa parte de desenvolvimento humano, lei da atração, tudo isso, ela assim, puxa vida, você sabe que eu comecei a mentalizar, que eu ia conseguir R$1 milhão, R$1 milhão. Ela é uma pessoa simples. E ela me falou assim, eu consegui. Aí eu falei, me fala mais, quero entender um pouco mais sobre isso. Ela assim, meu genro me deu um apartamento que no valor de R$1 milhão. Você consegue entender? Ela colocou na cabeça, começou a mentalizar, começou a trabalhar mentalmente, R$1 milhão, R$1 milhão, R$1 milhão, vou conseguir. Ganhei um apartamento do genro dela. Não tinha nada, eu perguntei, tá, mas já tinha alguma prospecção de você ganhar esse apartamento dele e tal? Ela disse, não, nada. Do nada ele me deu um apartamento. Valor, R$1 milhão. Você começa a entender como surgem, como as coisas vão começar a acontecer na sua vida? Então, leve muito a sério todo esse conteúdo, leve muito a sério tudo que nós estamos tratando aqui. Isso aqui vale milhões, vale milhões, vale milhões. Se você entender tudo, levar a sério, fazer todas as tarefas, levar o pé da letra, fazer tudo que tem que ser feito, eu troco o meu nome se a sua vida não começa a ser transformada. Eu troco o meu nome se a sua vida não iniciar um processo de transformação na sua vida através de tudo isso que eu estou passando para vocês. Isso aqui vale milhões, acredite nisso. Vamos lá. As leis da reprogramação mental. A gente falou de reprogramação mental, reprogramar aquilo que nós temos na nossa mente subconsciente. Vamos lá. As 4 formas de você reprogramar a sua mente. Primeira, reprogramação sugestiva. Sugerir para a sua mente subconsciente o que você quer. Você já ouviu falar em hipnose? Hipnose nada mais é do que sugestão, dar uma sugestão através de concentração, hiperfoco para a sua mente. Eu quero fazer um teste com vocês agora, rapidinho. Eu quero que você imagine agora você mordendo um limão, bem azedo, mas aquele limão azedo. Agora imagine o seguinte, você está mastigando ele, mastiga esse limão bem azedo na sua boca. Você agora está com a sua boca cheia de limão e você está mastigando. Como é que está sendo essa experiência agora? Eu imagino que você já está salivando a sua boca, imaginando, sentindo aquele limão na sua boca, certo? Isso eu acabei de dar uma sugestão para o seu subconsciente e você acatou a ideia. Esta autossugestão é o que você define como sugestão, mantra, afirmação, deve ser repetida
o máximo de vezes durante o dia. Você consegue entender que uma coisa está conectada com a outra? Nós acabamos de falar para vocês que as nossas crenças são formadas através de... as memórias são formadas através de dois processos, repetição ou forte impacto emocional. Nós vamos trabalhar nesse processo, repetição. Então, tudo que vocês estão fazendo é repetição. O boot todo dia é repetição para o teu cérebro começar a criar coisas novas. Ele vai se acostumar com tanta informação boa que a hora que parar, vocês vão sentir falta, vocês vão criar os seus próprios boot. A carta que vocês vão escrever da vida perfeita de vocês é uma forma de repetição, de programar, de dar sugestão para o teu subconsciente dizer assim, é a vida que eu quero, é o que eu quero, é a família que eu quero, é o esposo que eu quero, é a esposa que eu quero, é a viagem que eu quero, entende? Ou seja, depois eu vou passar aqui uma afirmação para vocês muito bacana que vocês podem repetir ao longo da vida, né? Todos os dias, de todas as formas, eu sinto que estou mais rico, mais feliz, mais próspero, com mais saúde, mais harmonioso, curado emocionalmente. Alegria, sucesso, riqueza. Eu sou muito rico, por exemplo. São sugestões através da reprogramação sugestiva incrível que se você fizer repetidamente, 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 não tem como você não acessar a abundância, a riqueza. Segundo, número 2, lei da atenção concentrada. Quando você se concentra, foca 100% da sua energia e atenção em determinado projeto ou ideia. Não tenha dúvida nenhuma que essa ideia, esse projeto, ele vai se concretizar. Quando você põe atenção, foco, energia, dedicação 100% focada nele. Número 3, lei do esforço contrário. Quando uma pessoa... Olha, isso aqui é muito forte. Lei do esforço contrário. O que significa isso? Quando uma pessoa pensa que não pode fazer algo e tenta, e aí, quanto mais ela pensa, menos capaz ela fica de fazer. Fica de fazê-lo, né? Acontece quando não há alinhamento da mente consciente com a mente subconsciente. Você tenta, tenta, tenta e nada acontece. Isso significa que as duas mentes, a consciente e a subconsciente, não estão alinhadas. Quando as duas mentes estão alinhadas, tudo vai dar certo na sua vida. Enquanto elas não estiverem alinhadas, nada vai dar certo na sua vida. É mais ou menos assim. Dá um exemplo. A pessoa é funcionária, mas ela foi programada para ser funcionária, mas ela tem uma vontade, em algum momento, despertou a vontade de ter o seu negócio próprio. Só que ela não está programada para ter o seu negócio próprio. Ela tem uma vontade que foi desenvolvida através de alguma situação, alguma experiência, algum acontecimento e tal. E aí ela larga de ser funcionária e abre o seu negócio próprio. Não dá 6 meses, ela fale e volta a ser funcionária. E aí ela cria uma crença que negócio próprio não é para ela. Mas ela não se programou, ela não estudou para ter o seu negócio próprio. A mentalidade dela estava condicionada para ela ser funcionária. Quando ela abriu o seu negócio próprio, ela teve dificuldade. Só um exemplo, tem tantos outros que você pode dar, mas essa lei do esforço contrário nada mais é aquilo que eu venho falando desde o início. Enquanto você não alinhar a tua mente consciente com a sua mente subconsciente, nada vai acontecer. Número 4, lei do sentimento dominante. Uma emoção mais forte é possível ressignificar emoções menores do mesmo sentido presente na mente. Mas uma emoção forte é possível ressignificar ou mudar uma crença. Então, uma possibilidade para você mudar, sim, as suas crenças, também é através de uma emoção mais forte. Exemplo, vamos lá. Você fez lá um investimento que não deu muito certo. Você investiu R$1.000 num projeto e não deu certo. Você teve uma experiência. Depois, passou algum tempo, surgiu uma oportunidade, o teu banco te chamou e falou assim, fulano, tem aqui uma possibilidade de investimento, tá. Você foi lá e investiu R$10.000, 10 vezes mais.
uma emoção 10 vezes mais forte. Deu certo. Aconteceu exatamente o que o teu gerente te prometeu. Pronto. Toda aquela crença que você tinha foi substituída agora por uma nova crença que gerou uma emoção muito mais forte. Consegue entender? Então, esse é um exemplo, né, que eu passo para vocês como usar essa lei do sentimento dominante. Sempre uma emoção mais forte, sempre uma emoção mais forte supera uma emoção menos forte, né? E para encerrar a aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Esse é um assunto muito comentado. Neuro vem de neurônios, células responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos, ou seja, nosso cérebro é formado por neurônios. É muito comum as pessoas brincarem, fulano tem pouco neurônio, né? E plasticidade vem do plástico, né? Capacidade de se modificar. Então, neuroplasticidade, capacidade de modificar os neurônios. É a capacidade que o cérebro tem de aprender a se reprogramar. O cérebro desenvolve novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo através de novos estímulos. Ou seja, você vai dando novos estímulos, o cérebro vai criando novas conexões sinápticas e, naturalmente, o teu neurônio vai mudando a forma dele e, naturalmente, você começa a mudar a sua realidade. Você pode alterar qualquer aspecto da sua vida dando estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo certo. Grave isso, aqui tem uma informação que vale milhões. De novo, você pode alterar qualquer aspecto da sua vida dando o estímulo certo. O que é o estímulo certo? É definir aquilo que você verdadeiramente quer. Com a intensidade certa. O que é intensidade certa? Repetir, intensidade, repetição, pelo tempo certo, pelo tempo necessário para fixar dentro da sua mente subconsciente aquilo que você quer. Esse padrão sináptico pode ser remodelado por meio de pensamentos, emoções, adaptações ao ambiente, entre vários fatores. É por meio dessas alterações que é possível superar um bloqueio emocional vivido há anos. Então, aqui, essa imagem mostra de uma forma neural como tudo isso acontece dentro do nosso cérebro, certo? A neuroplasticidade é muito comum na infância, período na qual o indivíduo está passando tanto pelo desenvolvimento pessoal, adquirindo conhecimentos e hábitos sociais, quanto pelo cerebral, em que algumas partes do sistema nervoso ainda estão em construção. A importância da neuroplasticidade se dá pelo fato de que ela estimula a adaptação do cérebro às mais variadas situações. Isso faz também com que o indivíduo não perca totalmente a sua capacidade de realizar determinadas tarefas, mesmo que algumas áreas de seu sistema nervoso estejam lesionadas. A plasticidade neural desenvolve novos hábitos e substitui antigos. Aqui eu só mostrei para vocês tecnicamente como que funciona toda essa parte que a gente viu teoricamente, como toda essa mudança acontece no nosso cérebro através dos nossos neurônios, certo? Então, quanto mais conexões, quanto mais estímulos, mais sinapses, quanto maior esse número de sinapses, mais mudanças os nossos neurônios começam a realizar. Eu vou abrir agora para perguntas para vocês. O conteúdo de hoje está finalizado.
na próxima aula, domingo, às 20 horas, nós entramos num assunto muito bacana, que é gestão das emoções. Agora a gente vai começar a estudar daqui em diante as nossas emoções e como elas influenciam na nossa vida. Estou aberto agora para perguntas, para vocês poderem perguntar o que vocês querem a respeito do tema que foi desenvolvido tanto da aula anterior como da aula de hoje. Vou fechar aqui a apresentação. Boa noite, Gizi, tudo bem? Rodrigo, boa noite, tudo bem? Deixa eu ver se está me ouvindo aqui. Tudo bem, Emerson? Alguma pergunta de hoje? Não, tá tudo bem entendido aí. Como conseguiu entender o que eu... Tudo claro, tudo claro. Fui claro hoje? Foi. Alguma coisa nova ou tudo que você já conhecia, Rodrigo? Tudo isso a gente já vem conhecendo ao longo do tempo, né? O detalhe é colocar em prática, né? Esse é o grande desafio, Rodrigo. Esse é o desafio que a gente busca constantemente, né? Mas eu diria para vocês, né? Respondendo ao Rodrigo, já aproveitando para todos. Repetição. Esse é o caminho. Nós temos que criar novos hábitos se nós quisermos mudar os nossos resultados. Não tem uma outra forma de acontecer se não for novos hábitos. Ou seja, imagina uma criança com 40, com 50 anos, ou seja, com a nossa idade, tendo que reaprender novos processos. Mas, detalhe é que agora a gente consegue fazer isso muito mais rápido, porque a gente já tem um nível de consciência mais elevado, né? Por isso que eu falo para vocês, façam as tarefas. Essas tarefas, elas foram programadas, elas não são por acaso. Se vocês fizerem as tarefas, as coisas vão começar a acontecer de uma forma muito acelerada. Se não fazer, é mais ou menos assim, eu entendi o conteúdo, tá, mas você vai ficar pela lembrança, né? Só que daqui a um pouco a gente esquece. E esqueceu, pronto. Não volta mais, né? Gizi, tudo bem? Tá me ouvindo, Gizi? Gizi, tá me ouvindo? Marcos, tá me ouvindo, Marcos? Sim, eu estou ouvindo. Alguma pergunta, Marcos? Você quer fazer da aula de hoje, de todo o conteúdo de hoje? Não entendi tudo ali, o Emerson. Tem alguma coisa que você não entendeu? Não, eu entendi tudo ali. Tranquilo, então. Entendi. Perfeito. Gizi, deixa eu ver se você está... Gizi, está me ouvindo? Não sei, de repente ela não tá em casa, está no salão, não está podendo falar, né? Gizi, está me ouvindo? Não entendi tudo, não. Pessoal, se está tudo tranquilo, vamos encerrando por aqui, então. Rodrigo, obrigado pela atenção. Se tiver alguma pergunta, a gente pode conversar durante a semana também. Gisiane, obrigado. Marcos, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês também, tá legal? Falou. Obrigado, Abraço. boa noite, bom descanso, tudo de bom para vocês, hein? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.